Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo é cabeça. Nosso papo cabeça de hoje vai ser sobre nasceu a criança, e agora? Vamos falar sobre puerpério. Antes de falar sobre isso, me segue no Instagram, @carmenlucia_coelho. E se você gostar desse nosso vídeo, por favor, compartilha, aperta o sininho para notificação e vamos ajudar a disseminar informações de qualidade. Para falar sobre isso, nossos convidados especiais, mais uma vez, o Dr. Alexandre Vieira Alves de Castro, ginecologista, e a Caroline Coelho Alves Costa. Carol, minha filha, e eles vão se apresentar de novo para quem ainda não assistiu nenhum episódio e vai ajudar também vocês a assistirem outros episódios, né, com os nossos participantes. Então, podem falar aí. Carolzinha, você. Eu sou a Carol, eu tô vindo participar como lugar de fala de quem teve um bebê recentemente, de como eu me senti, trazer para vocês como que é estar nesse lugar de onde é tudo muito maravilhoso e de repente não é bem assim. Sou Alexandre Castro, sou ginecologista obstetra e quero te agradecer, Carmen, mais essa oportunidade da gente trazer conteúdo e um debate franco sobre questões tão fundamentais. Uhum. Carol, o meu lugar de fala não é de mulher, eu nunca vou conseguir, apesar de achar que seria genial ter um filho, porque acho que deve ser uma experiência magnífica, mas biologicamente não dá para quebrar esse galho. Então, o máximo que eu posso falar é como médico, obstetra, que de muitos anos, e também como pai, né? Que essa experiência de pai eu também tenho, né? E que eu acho que dá para contribuir com esse debate. Obrigado, Carmen. Então, vou te contratar, né, permanentemente como participante do nosso podcast. Mas sim, Alexandre, sempre que for possível, vou gostar muito da sua participação, que é sempre muito importante, né? Obrigado. E agora vamos começar com a pergunta número 1. O que é o puerpério? O puerpério, ele tem uma classificação médica, né? Que é um período, uma fase no pós-nascimento que, do ponto de vista obstétrico, a gente considera que ele é do nascimento até 45 dias de pós-nascimento. E esse é o conceito de puerpério, que é um momento que ainda a gente pode ter algumas complicações médicas. Por exemplo, a gente sabe que a gente pode ter eclâmpsia puerperal ainda no momento de puerpério. Quer dizer, eclâmpsia, que é uma complicação grave da hipertensão arterial, que pode não acontecer durante a gravidez, mas pode acontecer neste período de pós-parto. Não sabia. Isso é um... A Isabela teve. Eu não lembro. Ainda é... Então a gente tem essa classificação médica. Mas a gente, hoje, eu acho que a gente estava conversando um pouco antes, a gente vai tratar desse período de mãezinhas com bebês muito dependentes e muito pequenininhos e tudo que isso traz do ponto de vista humano, do ponto de vista emocional e do ponto de vista físico. Mas puerpério, classificando por definição, seria até o 45º dia do pós-nascimento. Então, tá, mas assim, depois do 45º dia, continua a luta, né? A luta continua. Então, assim, a gente ouve muito falar como é lindo, e é mesmo, né? Maravilhoso, como é lindo você ter um filho, que é um amor maravilhoso, incondicional, tão grande que a gente nem sabe como é que cabe dentro da gente. Mas junto com esse amor enorme, vem outras demandas para as quais nós normalmente não estamos tão preparadas ou preparados, né? No caso dos pais. Mas as mulheres especificamente, elas se surpreendem muito com isso e o que isso vai gerando, né, em termos de consequências emocionais, consequências físicas, né? Então, o que a gente pode falar sobre isso, né? Como é que isso acontece, como é que isso começa? Eu posso dizer que eu tive gêmeos, né? Já tinha
uma filha, então assim, eu não lembro, né? Eu acho que eu fiquei colega dos zumbis, porque eu não me lembro de nada, porque era tão demandado tudo, né? Que você só pensa, eu tenho que sobreviver a esse troço tudo, esse caos todo. Então não é assim tão fofo quanto se pinta, né? Embora seja legal, né? Então aí, Eu, eu acho que a gente tem que fazer, Carol, para você poder entrar falando um pouco do que você entende disso, eu queria dar uma dimensão física, biológica, né? Nesse momento. Vocês imaginem que para um corpo humano sustentar uma vida, uma gestação, quantas transformações ele tem que ter. Porque é um processo muito complexo, não é um, não é um fenômeno biológico comum. Imaginar que no teu corpo está sendo gerada uma outra vida. Então, para que essa gravidez se sustente até o seu termo, até o seu final, muitas modificações corporais acontecem. E a gente tem um órgão. A gente não, eu não tenho. Isso é mania de quem vive com mulher o tempo todo, a gente acaba falando essa palavra a gente. Mas as mulheres têm um órgão fantástico, maravilhoso, que é a placenta, que a gente chama de órgão, mas a placenta é o único órgão do ser vivo que tem tempo de existência, né? Quer dizer, o nosso fígado, ele que é um órgão, ele vai morrer quando nós morrermos. De uma forma geral, é isso que acontece. Se ele morre antes, a gente não suporta e não resiste. Mas a placenta a gente chama de órgão porque ele tem função. A placenta tem função. Toda estrutura corporal com função a gente chama de órgão. E a placenta, ela é fundamental para manter a gravidez. E, em vários sentidos. Além de trocar o sangue, filtrar as impurezas do sangue materno para que chegue esse bebê com mais qualidade e garantir a vida desse bebê, a placenta produz uma série de hormônios. E o principal deles é o lactogênio placentário, que é um hormônio poderosíssimo, que tem uma finalidade exatamente de manter a gestação. Só que o lactogênio placentário, ele é estrondoso, ele é um hormônio com múltiplas facetas, com uma influência muito grande sobre todo o corpo feminino, não só fisicamente, mas também emocionalmente. E aí, no momento do nascimento, esse órgão deixa de existir. Então, o lactogênio que estava aqui, né, esse hormônio produzido na placenta, faz isso. Tchum, acaba. acaba, zera. Zera com uma mão ou com a eliminação da placenta. É isso, é zero, pum, acabou. E isso tem um impacto muito grande sobre a mulher, inclusive do ponto de vista neurológico e com impactos emocionais. Físico também, né? Porque é uma Físico ferida também. que fica aberta dentro do útero com a saída da placenta, né? Tipo um machucado lá dentro, né? Que o útero contrai logo e esse sangue, esses vasos intercomunicados, né, que existiam entre a placenta e o útero, eles fecham com a contração do útero, né? Mas Por isso que fica sangrando, então. sempre sangrando exatamente do leito de placenta, mas a contração do útero faz com que esses vasos fiquem fechados, né? O útero tá aqui, ele faz isso, tum, de imediato, é genial, né? Então, esse fim de vida placentário tem um impacto hormonal muito grande para a mulher. E que isso traz também fisicamente um impacto corporal, de modificação corporal e emocional muito grande também. Então, não é só o aspecto comportamental que está envolvido nesse processo de pós-nascimento, que eu acho que a gente tem que discutir essas idealizações e tudo que a mulher é submetida
nisso tudo, né? Dentro da lógica do machismo brutal, né? Principalmente aqui no nosso país, que é Ué, extremamente machista, né? Eu sempre digo, da outra vez eu te disse que o machismo é uma doença. Uhum, Mas é uma doença que tem cura, para quem quer se curar. uhum. Eu tô sempre em busca da cura do machismo, porque todos nós, A gente homens, está inserido num meio Homens e machista, mulheres patriarcal, também, né? e a Também gente as se mulheres pega também têm também em esse olhar. situações com comentários machistas. machista, Mesmo mas lutando contra isso e não querendo, é difícil. exatamente. Mas o machismo é uma doença Sim. terrível que Uma doença assola a social, né? humanidade, é uma doença social grave e que traz muito prejuízo à vida coletiva e à vida das mulheres. É. Mas, além de todo o aspecto comportamental, tem esse aspecto físico, dessa mudança muito repentina, hormonal muito repentina. E recentes estudos, eu acabei de ver aí uma publicação recente, de 3 semanas atrás, de um estudo concluído, que foi publicado numa revista científica muito respeitada, que é Nature, Que realmente é uma das melhores, uma das né? Que é uma melhores referência. do mundo, e eu tive a oportunidade de ler esse artigo, que mostra, através de estudos por ressonância magnética cerebral, as mudanças do cérebro feminino durante a gestação e após o nascimento. São mudanças expressivas, né? Com diminuição de substância branca, o cérebro dá uma encolhidazinha durante a gravidez e depois ele volta a se expandir. Então, O que eles relatam como consequência ali, mas. como, Deve ter que salvar energia para poder É. fazer a Não, vida, como né? consequência mesmo. como consequência é que isso contribui para essas grandes alterações emocionais também, Acho que de centro de atenção também. Você de atenção, fica com mais dificuldade em algumas coisas. Eles admitem que isso tem relação muito grande com o ato de cuidar, de você relativizar a si mesmo em função do seu pequeno, e que vocês, como mães, percebem isso, né? Nasce um Que você acaba instinto assim, de relativizando. querer tomar conta, de querer proteger, é uma coisa muito Pois engraçada. é, e isso tem relação também com essa mudança cerebral, não é só um instinto aleatório espiritual. Ele também tem uma expressão física, que é isso que a gente vê. Que é instintivo até, eu acho, né? E é muito interessante esse estudo que eles conseguiram fazer com ressonância, porque a ressonância pode ser feita durante a gravidez. Ela não É usa... só som, né? Não, ela não usa radiação, é só campos magnéticos. É imã, é um jogo de ímãs, né? Então esse trabalho foi muito bem feito, porque eles acompanharam com ressonância a gravidez e observaram isso. E a relação que eles fazem é exatamente com esse ato de cuidar, né? De você recuar. Não, você começa primeiro, a sensação que eu tive, né? Do momento que eu soube que eu estava grávida, de você se cuidar em primeiro lugar. Como que muda a sua relação com você mesmo? Exato. A partir do momento que você sabe que está grávida. Esse né? cuidar significa não beber, não fumar, né? Comer E certinho. cuidar do outro, tá? Já estando cuidando do outro Já nessa cuidando do direção. outro, né? Mas quando nasce, eu estava pensando que vocês estão falando, eu estava pensando que quando nasce, também nasce um vazio. E ao mesmo tempo uma coisa. É porque deixa de ser dentro e passa a ser fora, né? Passa a existir. Porque enquanto está dentro da barriga, pelo menos a minha experiência, assim, você imagina, mas você não é uma experiência real. É uma experiência totalmente imaginária. Até a hora que você olha, que você vê que chora, né? Que não dorme, Não, a novidade para mim foi assim, quando que não mama direito. quando a Carol nasceu, a minha mãe falando baixo, com minha mãe falando, olha só, né? Aquele negócio que todo mundo escuta. Coitada, não vai mais dormir. Aí eu pensei, ué, eu não vou mais dormir? Não fui mais dormir mesmo. Porque ali eu descobri que não era bem só ter um filho e ficar lá. Tinha muitas coisas que iriam acontecer e que iam impactar a minha vida de uma forma muito definitiva. Profunda e definitiva, né? Que era... O que eu faço com essa coisinha que tá aqui na minha frente, sabe? Que não fala, que só chora, né? Ou que demanda cuidados que
extremamente frágil, o que a gente faz, né? Assim, que medo. E eu queria te ouvir, Carol, mas eu acho interessante o seguinte, que quando o neném está na barriga da mamãe, ela sabe que se ela cuidar de si, o bebê Uhum, fica bem. uhum, Então, exatamente. eu acho isso muito forte, Uhum. porque ela cuida de si, ela se alimenta, ela é Dorme cuidadosa com a saúde, ela bem. dorme bem. Então, ela cuidando de si, admite-se que o bebê vai ficar bem. Via de regra fica. E no momento que nasce, não é mais cuidar de si, é cuidar do outro absolutamente Concreto, né? vulnerável. É o concreto, absolutamente E aí você vulnerável. esquece completamente o cuidar de si. Acabou. É, Acabou. pois é. Mas eu acho que o que eu vejo na mulherada é um primeiro impacto muito assustado com isso. Uhum, uhum. De lidar com essa vulnerabilidade do recém-nascido e saber que se você não alimentar, ele vai passar fome, e se você Se eu não não for trocar. cuidadosa, ele pode cair, se machucar e ter um dano sério. Então, é muito complicado isso Os para, não é? Eu não sei como é que vocês Eu sentem me isso. lembro, assim, com muita clareza, porque também não tem muito tempo, né? Quando eu cheguei em casa com o Bernardo, né? Vai fazer 2 anos. Quem foi me buscar foi o Pedro, o mais velho. Veio eu, meu marido e o Pedro. A gente chegou em casa com o Bernardo, aquele bebezinho de 2 dias. E eu me lembro de entrar em casa primeiro apresentar o neném pros cachorros, né? Já iam É, comer ele. E aí eu olhei ele chorando, chorando, chorando. Chegou todo sujo em casa do hospital, tinha que trocar. E eu olhei, botei ele no trocador e falei, e agora? é isso. Porque enquanto ele nasceu e você ainda tá no hospital, você tem uma equipe ali em volta, enfermeira. Suporte, né? Que, olha, mãe, agora você faz assim, você tenta dar uma massinha e tananã. E de repente eu em casa com ele. Falei, que agora, gente? E a primeira troca de fralda em casa fui eu, o Felipe e o Pedro, segurando um bebezinho de 2 dias, que a gente não sabia como fazer, Mas eu entendeu? acho que o que eu acho que acontece também é uma bagunça dentro da cabeça da mulher, porque eu acho que culturalmente tem que ser legal, tem que ser fofo, tem que ser maravilhoso. Isso. Tem que padecer no paraíso. E eu acho que isso é tão importante que você está colocando, Carmen, porque essa idealização do lugar materno, ela Acho que seria a romantização, que né? é uma romantização e que tem aspectos culturais, até religiosos, Sim. tá? De como essa idealização da figura materna com Maria, com a ideia da maternidade sagrada, a sacralidade da maternidade, que ela é sagrada porque é um ato de gerar vida, mas ela não pode ser o sagrado que desumaniza. É. E é aí que a gente, que a cultura e a sociedade não sabe lidar com isso. É porque se você se apaga, como é que você cuida? Né? Porque, na verdade, eu acho assim, a gente tem relatos, né, já da guerra, né, da Segunda Guerra, das crianças que ficaram órfãs e que eles tinham que cuidar dos bebezinhos, eles iam para os orfanatos, eles tinham um tempo para cuidar de cada um, porque era um monte, era pouca gente, e ali foram os primeiros estudos, os maiores estudos sobre hospitalismo, essas crianças que morriam por estarem sozinhas, por não terem Então, cuidadas com amor, com carinho, com afeto. Então a gente sabe que isso é uma coisa fundamental. O que a gente acho que a gente está falando muito aqui é assim, não é só cuidar do bebê, é perceber que você também passa por uma transformação e o que você faz com isso, né? E entender um pouco isso, porque acho que as pessoas não entendem, né? Por exemplo, eu vou ter neném, será que eu vou ter depressão pós-parto? Será que, entendeu? A pessoa já começa nessa fantasia e às vezes confunde, porque tem horas que você fica mesmo achando um saco, né? pois é, porque aí admitir que existe um lugar de felicidade plena, de realização plena, isso é uma fantasia. Fantasia. É uma fantasia que não é humana, não existe esse lugar. Em nenhum momento da nossa vida, Pra nenhuma relação, inclusive. para né? nenhuma relação, para absolutamente nada. Não existe o lugar do pleno. Eu Tá? acho que o que fica por trás disso tudo é uma pessoa super irritada, sabe? Às vezes, a pessoa vai ficando irritada, porque ela tem tanta demanda, Ela ela tá me tem que usando como cumprir exemplo, eu tanto. tô sentindo.
Ah, que isso. Mas eu acho que Mas isso aí É uma demanda sem fim. E você não tem tempo, às vezes, nem para tomar banho, nem para ir no banheiro, nem para fazer uma Pois é. refeição. Mas aí o que eu vejo? Eu vejo as mulheres com imensa dificuldade de falar sobre isso. Porque ao falar que está com dificuldade e que não está tão feliz como gostaria, como imaginou, como idealizou, mas que tem momentos muito felizes, porque a maternidade é muito mágica. É. Mas tem momentos de profunda irritação, de cansaço, de privação de sono. Privação de sono, então, Cara, nossa. privação de sono é É a barra pior coisa do pesada. mundo. E não pode falar sobre isso, porque no momento que você fala, você Já não é boa mãe. já não é boa mãe, já desqualifica. Já, exatamente. Como Já assim? dá aquela desqualificação. Nossa, olha só o que feliz. ela falou, que tá irritada, que quer jogar o filho Não pela janela. Ninguém pode. joga, né? Mas Eu falei isso várias vezes já. Dá vontade de jogar. ninguém joga. Eu não vou jogar, mas a vontade existe. Eu vou dizer Claro, que e não. Por que você não pode dizer? Não. Por que você não pode reclamar? Por que você não pode chegar e dizer, olha, eu tô cansada, fica com o neném, eu preciso de ajuda. E entender essa distância entre o que você... É a rede de apoio que faz diferença nisso Que aí, que faz a você diferença. precisa de uma rede de apoio. Marido não é rede de apoio. Rede de apoio são todos os outros. O marido, ele é parte daquilo ali, o pai da criança. Rede de apoio é a mãe, é a avó, é o vizinho, é a amiga, é a madrinha, sei lá. É qualquer rede de apoio que você puder ter. Sim. Que eu acho que é isso, que é fundamental. E essa rede de apoio, ela garante à mulher A sanidade, eu acho. a sanidade e o direito de poder descansar. Tomar banho. Mas ter rede de apoio também é difícil. É difícil. É dificílimo. Porque, olha, a partir do momento que a criança nasce e todo mundo visita e conhece. Quando é adeus. uma, né? É. Não, é quando é uma, porque Ninguém não vai tem de mais novo. de uma. Ninguém. Aí para você, já aconteceram situações de eu precisar de ajuda porque ele era muito pequeno e não sei o quê, eu não queria ficar sozinha com ele, porque, enfim. E você tem que implorar, pedir pelo amor de Deus, por favor, não mamãe, porque a mamãe trabalha o tempo todo, sempre, inclusive ela que pegava ele para eu dormir, única que me salvava. Nem meu marido, não ficava não fica até hoje. Para eu dormir. Então. De você precisar dessa coisa e falar, mas eu não posso, mas isso, mas aquilo. Ninguém aparece. Eu queria só retomar uma coisa que a gente estava falando sobre essa coisa, querer jogar pela janela e tal. As pessoas ficam muito apavoradas porque elas não sabem que tem uma distância, assim, imensa entre o que você pensa e o que você faz, cara. A gente pode pensar o que a gente quiser, que a gente é livre para pensar, até para falar. Agora, o ato em si... Ele pressupõe que você não tenha controle nenhum sobre você mesmo. Não então você. existe. Né? Não existe. Então as pessoas ficam com medo de falar porque elas têm medo de fazer quando falam. Mas, na verdade, essa distância ela É imensa. Claro que tem, Existem eventualmente, casos, mas não são Mas que são condições patológicas. patológicas, exatamente. gente Não, a vai minoria. E que a gente vai até discutir isso depois. Pois é. O que é a psicose puerperal, depois a gente entra nisso. Mas eu acho que o que a gente tem que ter clareza é que com o nascimento, a relação que se estabelece é entre dois seres. Não é mais uma simbiose biológica e emocional da gravidez. Que o bebê depende da tua sobrevivência. De forma direta. Biológica direta, porque você tem um cordão umbilical ligado ao bebê e ligado à placenta que está colada no útero, e tudo que o nenenzinho receber vem da mamãe. Uhum. No momento que nasce, essa simbiose ela é difícil de ser rompida. Eu vou brincar com algumas pacientes minhas que estão muito sofridas com isso, e falo assim, olha, se você ficar com raiva, fica de mim, porque fui eu que cortei o cordão umbilical. Pode ficar com raiva de mim, porque eu cortei o cordão. E aí passa a ser uma relação de dois seres, e dois seres que se relacionam. Claro que o nenenzinho... E você está conhecendo o neném depois que ele nasce, né? É uma pessoa estranha. Apesar de tudo, é uma pessoa estranha. Pois é, e apesar de ser muito amado, de ser Sim. muito desejado, também cansa, também chora quando Altera totalmente a sua rotina, a sua altera a tua vida. rotina. O que a gente vê muito acontecer? Os casais entrarem num conflito absurdo. Um começa a brigar com o outro, brigar com o outro, brigar com o outro. Por quê? Não vai brigar com a criança, né? Porque é um bebê. E não se dá conta de que os dois estão estressados, os dois estão Cansados. pressionados, eles estão, né, com privação de sono junto. E aí
É melhor eu brigar aqui com ele e com ela do que. Isso é um movimento também inconsciente, a pessoa não fica. Você também não vou tem brigar como com você ele. brigar com o neném, né? Não, mas isso é inconsciente, né? A criança, a pessoa não planeja isso. Mas eu acho importante perceber que, às vezes, essas brigas de casais, a gente vê muita gente se separar nessa época. Muita gente. Porque, eu não sabia que ele era assim, não sabia que ele era assim, uma pessoa irritada, uma pessoa. Porque é isso, entendeu? As Você pessoas. fica no seu extremo, na verdade. E eu Em acho muitos aspectos. E eu acho que falta conversa também, né? Uma conversa Eu não sei se franca falta conversa. Eu acho que às vezes não falta conversa, eu acho que falta compreensão. também Porque não falta. adianta, você às vezes consegue dialogar bem, mas se o outro lado não consegue compreender, também Eu acho que fica difícil. a gente estava conversando um pouco antes, eu acho que entra aí uma discussão sobre machismo, né? De achar que, do ponto de vista do mundo masculino, que a responsabilidade não só de gerar e parir, mas também de cuidar, é exclusivamente da mulher. A única coisa que a mulher pode fazer depois que nasce, que o homem não pode, é Amamentar. amamentar. O O resto resto, é igual. o resto É pode. só querer. E também pode, por exemplo, dar um suporte nas tarefas domésticas. Sim. Porque se Deve. você, enquanto mulher, que está cuidando do seu bebezinho, tiver esse suporte das tarefas domésticas, das tarefas do dia a dia, do cotidiano, já é um grande alívio. Uhum. Né? Mas eu acho que tem essa no machismo, eu já estou provendo nesse período aí, né, quando é o caso, né, ou a pessoa acha que não, eu não tenho que fazer nada disso. Eu lembro quando eu tive a Carol, né, foi minha primeira filha, eu tive uma febre de leite, mastite, né, que chama. Machete. E assim, acordei assim de noite, assim, com um febrão danado, e levantei assim, já não consegui nem pegar um copo d'água, sabe? E eu lembro da minha sogra falando: não, você vai ter que levantar, porque meu filho vai ter que trabalhar amanhã de manhã, como é que vai ser? Isso. E aí, levantei, né? Porque eu tinha que beber água. Então, assim, mas aí é tão. Claro que ela não fez de maldade isso, mas Claro. é uma compreensão de que, assim, isso é problema seu. É como se o filho fosse Toma só. que o filho é seu. E É não tipo só isso, mas achar que a mulher supera todas as dificuldades. Uhum. Isso é outra Desumaniza. fantasia desumanizadora de que a mãe supera todas as dificuldades. A mãe suporta todas as coisas. O ato da maternidade é um ato de suportar. E não é verdade. A Não maternidade- deveria ser, né? Não é verdade, Carol. A mulher, ela não pode ser desumanizada Concordo totalmente. nesse processo. Uhum. Entendeu? A gente tem que lidar com essas condições humanas de uma forma natural. Nós não podemos cobrar da mulher que ela seja absolutamente perfeita, Uma Mulher Maravilha. maravilhosa, Dê conta de uma tudo. mãe fantástica que dê conta de dar mamar para um bebê, de ficar acordada a noite toda, de ainda fazer o trabalho todo doméstico e ainda chegar à noite, quando o marido chega, e estar disposta Não, e ainda fica bonita, sarada. bonita, gostosa. Exatamente. E aí o cara começa a olhar e diz assim: porra, você me esqueceu, agora você só pensa no bebê, você não quer mais transar comigo. E ela tá esgotada, Meu arrasada. bem, eu só quero E com o dormir. corpo também Só muito quer diferente. Eu só quero dormir. E aí fica uma crise. Não, e existe também a questão de você demorar um tempo para você entender o que aconteceu com o seu corpo depois do parto. Aí Porque você olha e fala assim, você fala, meu gente, que houve? Tá Deus, tudo o que aconteceu? Atropelaram um sapo e botaram em mim. É isso. É horrível a sensação, porque fica tudo mole por dentro, né? Os órgãos parece que tá tudo solto dentro da barriga. É esquisitíssimo. Não, e a barriga também fica até ela voltar. Isso, se você não for uma atriz maravilhosa que tem dinheiro para fazer a cirurgia imediatamente, voltar tudo pro lugar. A Mas gente- falar sobre isso que eu acho interessante, se a gente conseguir nesse programa passar isso para as pessoas, que falar sobre isso não é desmerecer a maternidade. É Falar humanizar. sobre isso não é tirar a magia da maternidade, Uhum. mas é olhar generosamente também para a mulher. Para a mulher. Para a pessoa. Para a mulher, para a pessoa, entendeu? Que é uma coisa que também eu escuto muito. Agora vocês duas devem ter escutado isso. Agora você não importa mais, quem importa é o É o bebê. neném. É, Aham. é.
Isso é uma maior sacanagem, desculpe, mas é uma maldade que se faz com uma mulher. Chega para ela e diz assim, olha, agora você não importa mais, agora só importa o bebê. Porra, que Não, isso é- livre, cara. Pois é. Que barra pesada. Então, falar sobre isso não significa dizer não sejam mães. Não. Eu Mas acho vamos tratar a maternidade do jeito que ela é, sem romantizar. Maternidade real. uma pessoa que está Maternidade. ouvindo isso, talvez ela possa pensar assim, poxa, ainda bem, porque eu sinto essas coisas. E eu não, às vezes você nem se autoriza a sentir, você projeta, você começa a se irritar com o outro, né? A brigar, porque o que eu vejo muito é ou é a pessoa deprime, ou ela fica extremamente irritada. E ela não percebe. Ou os dois também, né? Ninguém ajuda, os dois, né? Porque ela fica na expectativa de que alguma coisa aconteça e que mude aquilo por dentro, porque é muito angustiante também, né? É muita demanda, principalmente o primeiro filho, né? Eu me lembro, o meu segundo foi como se fosse o primeiro, né? Porque diferença gigante, você meio que esquece. Mas eu me lembro, o Bernardo nasceu no final de outubro, 26 de outubro. E aí tinha um feriado de 2 de novembro, logo depois. E no grupo das minhas amigas falando, o que vocês vão fazer no feriado? Não sei o que lá, não sei o que lá. E caiu a ficha de, putz, eu não tenho mais feriado. Agora todos os dias são iguais, porque eu tenho um bebê. Não tem mais essa, não tem sábado, não tem domingo. O cuidado é igual todos os dias por um período, né? Porque eles crescem. Claro. Mas aquela coisa de você se tocar que, cara, eu não vou poder ficar sentada assistindo série. Não, acabou. Não dá. Não posso Mas isso não quer dizer que passar. a maternidade é ruim. Não. Mas essa coisa de você se tocar da demanda, do real, como ela Concreto. funciona, né? E quanto mais eu acho que a mulher lida com o real, mais fácil é de assimilar as coisas. Sim. É. Porque eu acho que uma das dificuldades muito grandes é a frustração com as limitações. Quer dizer, porque quem idealiza todo mundo, socialmente, a maternidade é idealizada, né, e romantizada. Mas a própria mulher faz isso. É exatamente Sim. por isso que eu falava. E no momento que ela descobre que não é bem assim, ela se frustra, fica com raiva e pode deprimir também, né? E se assusta, né? Eu E acho se que assusta profundamente. E eu acho que assim, Não é se isso? tudo Sim. correr bem, né? Você vai passar por esse processo, né? Você vai curtir. Claro que curte, mas a gente não pode esquecer de que tudo na vida tem sempre dois lados. Nós somos uma coerência paradoxal. A gente tem coisas que a gente consegue conviver com gostar e desgostar, em amar e Isso. odiar, né? E se frustrar ao mesmo tempo ficar feliz. E poder lidar com essas contradições que nos compõem, que nos integram, né? Eu acho que isso sim é uma grande diferença. E o que você está falando, Alexandre, é assim, que narrativa ajuda muito, porque ela organiza, inclusive, o nosso pensamento, a nossa vida interior. E a gente precisa parar de demonizar que tudo tem que ser muito perfeito, porque Reto, não, né? não Tudo existe. instagramável, né? Como se a vida fosse aquela vida de sonho do Instagram. Não Não é é, de não é. ninguém. Eu duvido que todo mundo que está falando influência, dando informação sobre bebê, que isso, que aquilo, se ela não fica irritada, se ela não fica sem dormir, se ela não taca para alguém, né? Claro. Agora, a gente também tem as questões que são mais patológicas, né? Quer dizer, o que acontece também quando a coisa sai do eixo, né? Isso. Que eu acho que a gente aí precisa saber diferenciar. Uhum. Quer dizer, tem o blue puerperal, que vocês chamam de baby blue, né? Que é uma condição muito normal. Mais de 60% das mulheres vivem isso, que é uma tristeza, Um vazio um mesmo. vazio. Até porque esvaziou mesmo. Esvaziou mesmo. Não, mas eu acho que é cortou. aquela coisa de você. Eu não estou mais grávida, você não está mais naquela expectativa. Você Isso. acabou aquela fase. Você está vivendo outra Bebê coisa. Agora É real. depende dos meus cuidados concretos, Uhum. não da minha existência. É. Agora eu tenho que cuidar. E isso acho que gera essa condição de tristeza que tem também relação com a questão hormonal. Uhum. Né? E esse processo do chamado blue, isso não precisa de remédio, Uhum. não precisa de nenhuma abordagem médica, Porque também não fica triste o tempo todo, Não. né? São episódios, né? não precisa de nenhum tipo de abordagem Uhum. médica, mas precisa principalmente, aí entra a família, companheiro, precisa dessa rede de apoio. Terapiazinha. Dessa rede de apoio. E nem todo mundo consegue fazer, né?
a terapia. E esse momento de puerpério imediato, a terapia ela tem que ser muito cuidadosa, porque é um momento muito crítico, Uhum. que você pode gerar uma crise grave e Uhum. tem que ter muito cuidado, né? Tô desmerecendo. Não, então, tô Só entendendo. acho que não pode ser feito de qualquer jeito, que o equilíbrio é muito fino, muito tênue, Se né? você já tem um paciente nesse processo terapêutico, fica muito mais Muito mais fácil de dar o fácil. suporte. Não, tô falando quem Entrar, já faz terapia Entrar em tem que entrar em terapia. terapia, às vezes, é mais complicado. Não que não seja viável, mas você tem que ser um Mais terapeuta, de né? base de apoio mesmo. Mas também com bastante manejo, com bastante experiência. Porque o que a Bastante gente cuidado. vê é gente que é como se fosse muito simples tudo. E não é, né? A Uhum. gente está num mundo muito simplificado, sendo a gente extremamente complexo. Né? Não é simples. Então, tudo que a gente vai fazer tem que ser não só com cuidado, mas com responsabilidade, com amor pelo outro também, né? Claro. Agora tem essa condição do Blue, que acho que todas vocês Eu lembro viveram de ficar isso. chorar do nada e passava. É. Eu chorava, É ficava uma aquela coisa do choro, de uma tristezinha, tristeza aí passava. passageira, de um cansaço Muito sensível muito também, uma sensibilidade sensível. muito. Qualquer coisa você. E a família precisa entender isso, né? Principalmente o parceiro, né? Porque é muito importante que ela se sinta acolhida, a mulher, enquanto ser humano, Né? Se não é né? fresca, chata, Você não é uma fresca, você não é uma mulher que frágilzinha, né? e que não valoriza a maternidade, que não está vivendo a maternidade. Não, isso aí é uma conjuntura existencial, natural, e que tem relação exatamente também com essa queda dos hormônios também, que mexem muito com toda essa esfera emocional. Você tem a depressão pós-parto, que aí é uma condição diferente, é uma condição Que é uma espada na de- cabeça de toda grávida, que morre de medo de ter, né? que confunde o Blue, que é essa tristeza, com a depressão pós-parto. A depressão pós-parto ela é diferente. É um estado de permanência, de choro permanente, de desânimo permanente, de falta de vontade de estar viva, de se Baixa de cuidar, tônus vital, é. não é? De se cuidar, de se olhar E acho que de cuidar até do próprio de bebê. cuidar do próprio bebê. Sim. Essa dificuldade de estabelecer esse tipo de relação, ao mesmo tempo isso vem com muita culpa, vem Deve ser horrível. com um sentimento de incapacidade, como se fosse um sentimento de incapacidade. Eu não sei cuidar, eu não sei o que fazer. E eu não sei o que fazer comigo também. Então, não é uma tristeza, é um estado de depressão. Isso. Que é muito confundido com estar triste com depressão. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tá triste, 60% das mulheres vão ter o blue puerperal, vão ter esses momentos de tristeza. A depressão tem uma condição de permanência e ela tem que ser tratada. A depressão é uma condição clínica, É um transtorno, né? é um transtorno clínico que tem que ser tratado com psicoterapia e de apoio fundamental e com medicação. Medicação. Aí Também. com psiquiatra Com pode psiquiatra. entrar no meio e acabar também com esse preconceito que psiquiatra só é coisa de doido, não tem nada a ver, né? Nada a ver. É o especialista para esse tipo de medicação, né? E a condição mais extrema, essa é uma complicação muito séria. Né? Quem já viu, não sei Eu já se vi. você já viu, é muito assustador, né? Que é a psicose puerperal, que é um estado, como o nome diz, de dissociação, de psicose mesmo, em que a mulher Enlouquece. vive um estado de alucinações visuais, auditivas e sensoriais. Quase mesmo, né? É um estado que há risco para ela e para o bebê, né? Um risco concreto. E quem já viu uma crise psicótica sabe de que eu estou falando. E muito, muito entendido, às vezes, Entendeu, Carol? como uma coisa
eu vi assim, como a pessoa ficou uma pessoa ruim, né? Essa mulher é ruim porque ela tá, né? Eu sei de Rejeitando o situações. filho. Não rejeitando, não. Às vezes ela quer que o filho morra mesmo, de verdade, né? Então, assim, são situações muito graves, mas não Muito são grave. situações comuns. Eu acho que Muito o que mais raro. eu conheço dois casos, assim, até que porque eu acompanhei. Mas, assim, em geral, o que você vê mais é a depressão pós-parto, quando a gente está falando de coisas patológicas, né? E o Blue? E o Blue. Agora, quando a gente fala da depressão pós-parto, né, uma coisa mais patológica, eu acho que a gente tem que entender que como é que a gente saca isso, né? Quando a coisa deixa de ser eventual e passa a ser De permanência. intensa, frequente e trazendo prejuízo. Porque eu acho que quando a coisa já está trazendo prejuízo para a vida da pessoa, para a vida do bebê, então você pode pensar, né, tem alguma coisa errada aí. Então, isso é um parâmetro, uma linha divisória. Isso. Agora, como a gente está vivendo também um momento de que existe, tudo está sendo transformado em doença, as pessoas estão perdendo também o parâmetro. Costumo falar que elas estão perdendo a bicicleta. Porque eu costumo ouvir muito, assim, não é só com a questão de mulheres que tiveram neném, nada disso, de adolescentes, o tempo todo. A pessoa, não, porque você não sabe, mas sou uma pessoa muito diagnosticada. Eu falei, será que a gente tem sempre que falar que o seu sofrimento é uma doença? Porque, na verdade, claro, eventualmente, mas não é possível ter tanta gente doente. Claro que aumentou também, mas muitas vezes a interpretação é complicada. Por quê? Porque a gente tem um imaginário de que as coisas são perfeitas e você tem que seguir isso daí. Isso é, hoje, o que está causando mais problemas e gerando mais transtorno é você ter que seguir uma regra de que você tem que ser feliz. E como é que faz isso? Não Né? existe, né? Feliz você pode até Você ser, se pode você ser. mudar o conceito de felicidade, Você né? vai ter momentos de felicidade, de alegria, momentos de tristeza, e isso é o ser humano, Uhum. né? Não tem outro lugar pra gente. E tinha uma querida amiga que foi minha terapeuta há muito tempo, ela dizia pra mim o seguinte: Alexandre, você só tem um lugar na tua vida que você pode estar, o lugar do possível. Aí eu, no primeiro momento, não entendi, mas eu acho genial, porque eu posso algumas coisas, eu não posso tudo. Também a ideia de que eu não posso nada é fantasiosa e delirante. O lugar que a gente pode ocupar é esse lugar do possível. Do que a gente pode. A gente é isso. A gente tem momentos bons, momentos ruins. E todo mundo tem que viver isso de uma forma razoável e equilibrada. Saber lidar Saber com lidar as coisas. com Lidar não quer dizer que eu tiro de letra ou eu me livro. Lidar é passar por isso, né? E conseguir fazer alguma coisa com tudo que você está vivendo. É isso. Não ser um sofrimento o tempo todo, não ser uma lamentação o tempo todo, mas entender que talvez a gente possa pensar que felicidade é você ter uma certa alegria de viver com o que a vida traz para você. É. E aí você vai entender que pode ser momentos bons ou momentos ruins. Mas eu acho que é importante a gente também considerar que, e eu acho que isso é um imaginário mesmo, de que a gente é alguma coisa que tem que funcionar tudo certinho e a gente não consegue. Então é uma frustração o tempo todo. Nós somos paradoxais, a gente precisa entender isso. Isso entra muito na ideia do puerpério, que as coisas precisam sempre funcionar. Uhum. E não é verdade. As coisas não vão sempre funcionar. Elas vão se bagunçar mesmo. Normalmente elas não vão Porque funcionar vocês, exatamente como mulheres, você imagina. Vocês sabem disso, que não funciona o tempo todo. E você tá amamentando e de repente teu peito, tua mama começa a doer. E arde, e arde, racha, você fica sangra. cansada, racha. E claro que tudo isso é superável, mas com Você acha que é tão legal, mas na hora que começa, eu falei, meu Deus, que negócio com a é esse? verdade. Tá dentro, tá doendo, tá sangrando. Mas com a verdade. Vamos tratar a mulher de uma forma justa e honesta, né? Eu vejo algumas situações em relação, por exemplo, à amamentação, né? De mulheres que chegam num consultório e dizendo, olha, chorando copiosamente, com uma mama com... Eu já vi situações absurdas. Uma mama com um abscesso imenso que foi a um centro de cuidados médicos e um abscesso imenso.
e dizer, não, você tem que continuar amamentando, você tem que continuar. Eu tirei, nesse caso especial, lembrando agora de um dos casos, tirei mais de 200 ml de pus. Ui. Tive que abrir, meti um bisturi e abrir, e ela chorando copiosamente e sendo... Porque tem que, né? Porque tem que. Tem que, mesmo que isso seja terrível, que seja uma experiência extremamente dolorosa. A gente tem que entender a amamentação. Eu sempre pergunto isso, e eu tenho até medo de falar, porque quem vai entender? as mulheres, e principalmente as mulheres que, né, as pessoas que lidam com a amamentação, com o aleitamento materno, e eu pergunto, amamentar é um ato de amor? Você acha, Carol? Eu Que acho, amamentar? é um ato de amor, mas eu acho que ele tem que ser limitado a tá bom pra todo mundo. E a mulher que não amamenta, você acha que ela não ama o filho? Não, Porque ela eu não acho, conseguiu? eu acho que assim como ser mãe é uma escolha, né? Deveria ser sempre uma escolha, inclusive, amamentar também tem que ser. Pois é. Porque não é uma obrigação você como mãe amamentar, isso é uma escolha. Eu quis amamentar Isso. meus filhos. Isso. Mas chegou É um importante, momento. é importante, É assim. isso. Mas quando ele tinha 1 ano e 1 mês, eu falei, tá bom. Ele já comia e eu introduzi a mamadeira com leite, porque eu entendo pra mim que foi suficiente. Exatamente. Que daí por diante tava bom. E o- Mas isso existe uma demonização por ter Dessa feito mulher. isso. Como assim você não amamentou até os 2 anos? Porque a OMS recomenda que você amamente até. Tá, mas eu não quis. Eu voltei a trabalhar presencialmente, eu tava mais cansada. Amamentar demanda uma energia muito grande Isso. da mãe, entendeu? E eu comecei a me colocar no centro de volta, eu tinha outras prioridades naquele momento. Mas assim também, como eu entendo que existem mães que nascem, né, no momento que o filho nasce, que não querem amamentar. E tudo bem. Pois é. Então, eu acho que amamentar é inquestionavelmente um ato de você oferecer ao teu filho um melhor alimento. Uhum. Inquestionavelmente Sim. o melhor alimento. Sem Ele dúvida. sabe que você vai oferecer para ele anticorpos e vai protegê-lo. Ele só, de uma forma geral, depois de 90 dias de vida, que ele começa com uma produção de anticorpos. E esses anticorpos são todos repassados pelo leite materno. Então é fundamental. Inquestionavelmente é o melhor alimento. Mas o ato de amor é a maternidade. Eu vejo mamãezinhas que não conseguem amamentar. Eu não estou fazendo, por favor, defesa da mamadeira, por favor. Mas eu vejo mãezinhas que são impossibilitadas de amamentar, principalmente muito comumente depois de plástica mamária, de colocação de próteses. Algumas conseguem, outras não conseguem. Mas dando uma mamadeira amorosamente para os seus filhos. Então a questão... A gente tem que distensionar isso. A gente tem que lidar com a amamentação de uma forma mais suave. E exatamente aquilo que você falou. É uma opção. Eu estava contando para vocês que na França, em lei, se colocou o direito da mulher dizer que não quer amamentar. E o que eu achei genial é que o resultado disso, que o número de mulheres que optaram por amamentar ficou muito maior. Por quê? Porque É, ela Distensionou. tensionou, exatamente. Eu acho que tem uma comparação, mal comparando, mas existe tanto um mito em cima do tipo do parto, se vai ser cesárea ou natural, com a questão da amamentação. Porque você tem que ter um parto normal e você tem que amamentar. Você tem que ser exclusivo até 6 meses, tem que amamentar até 2 anos. Senão você não é boa mãe. Mas isso Pois que a é. gente está falando, dessa nova, Fiz tudo errado, dessa gente. nova regra do que é o certo, para dar tudo certo, para não traumatizar, porque tem que ser feliz, porque tem que funcionar e porque você não pode errar. Eu acho assim que a gente precisa deixar uma coisa clara, que você já falou também, ninguém aqui está demonizando, né, as recomendações da OMS, que Claro tem que que não. amamentar sim, é um ato natural, é um ato natural, Humano, generoso, enfim. e Mas maravilhoso. não tem que ser obrigatório. Mas não a gente- pode ser perverso. Exatamente, Não pode ter ser. perversidade. Que é a coisa de colocar a mulher numa encruzilhada. Como uma refém, né? De Um uma- refém. Você não pode reclamar. Você não pode dizer que está doendo. Você não pode dar mamadeira. pode- Você não quis ter?
Você não quis ter, você não quis isso. Não, mas existe tal. uma coisa também. Amamentar não é automático. Não é você pega a criancinha, bota no peito e pronto. Não é. Não, tem que Não aprender, é. né? Exatamente. Você tem que aprender. E não é simples, e não é fácil, e dói. Pois é, e não só você Tudo bem precisa, desistir. Não só você precisa aprender, mas o neném precisa aprender. Como é que ele vai mamar? Não é uma coisa só instintiva, ele descobre as posições. Isso é um conhecer de mãe e filho. Isso demanda tempo, incomoda, dedicação. Vontade. Agora, se você distensiona isso e trata isso de forma humana, generosa, é muito mais fácil para a mulher. Porque ela não fica sendo julgada permanentemente. Nem por ela mesma, né? Nem por ela mesma. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Agora, porque olha é só. tanta cobrança de fora que quando você Você tá nessa interioriza. posição, você tem até medo de falar o que você tá sentindo, porque você tá com medo de todo mundo cair de pau Julgamento. em cima de você. Mas é porque, isso que a gente... afinal, você não tá vivendo o momento mais bonito da sua vida, não é tão lindo, não é tão Continua sendo, pleno. né, Carol? Não, mas é como se só fosse. E não Entendeu? é. Como, como se você reclamar, ou você não quero mais amamentar, ou não quis amamentar. É como se você perdesse um pouco o direito de ser mãe. Eu não sei, é uma coisa meio, sabe? Agora, Cruel. olha só, deixa eu Muito falar uma É coisa. cruel, é. Nós estouramos nosso tempo, Já, Carmen. Estouramos. Que pena. mas Foi eu acho rápido. que... Não, pois é, nem eu percebi. Uma Mas- pena. Nem Falta eu Eu percebi acho que a que gente tem tanta coisa para conversar. Não, mas né? a gente pode fazer parte 2, né? É, Não, é sério. Eu acho que tem muita coisa aqui que a gente conversa que ela não se esgota. A gente tem que continuar falando. E eu acho que os comentários, as observações que os nossos telespectadores, como é que fala? Ouvintes. Os ouvintes, sei lá, quem assiste os nossos vídeos, nosso podcast, podem contribuir muito com o que a gente vem trazendo, né? Então, assim, eu vou precisar, infelizmente, encerrar, porque realmente passou rápido, Voando. mas é uma alegria, né? E nós estarmos juntos aqui com você, Alexandre, que é um amigo querido de muitos anos, meu médico e uma pessoa assim extremamente humana e extremamente competente. Então, estar com você, dividindo esse espaço, trazendo informação de qualidade, para mim é uma coisa inestimável. Te agradeço profundamente mais uma vez. A você também, Carol, minha filha, que tem, além de tudo, né? Ela tem uma franqueza, e né? Uma um toque de clareza, humor, né? né? E assim, e contribui também bastante, né? Inteligente, né? Então traz também um contraponto importante para o que a gente precisa aqui. Então vou passar para vocês as considerações finais. Foi um prazer imenso estar aqui hoje conversando com o Alexandre, que fez parte do meu primeiro filho. Isso. Foi Há quantos anos atrás? 26. Já valeu, quase 26 anos 27. atrás. Que E foi muito legal. interessante fazer esse podcast Num nesse outro meu momento, lugar, né? e te escutando como no seu lugar técnico e humano também. Foi muito interessante, assim, mudar um pouco a visão do que era o médico pro uma que menina pra exatamente, de hoje papo uma de adulta. adultos. Exatamente, como é que a escuta muda, né? Muito legal isso. Muito legal. Um prazer imenso. Muito obrigada. Olha, Carmen, eu tenho que te agradecer, porque eu acho que esses assuntos são sempre muito importantes. É uma pena que o tempo se esgotou tão rapidamente, porque é um assunto tão importante, tão sensível, né? O que a gente acha que pode deixar aqui é a ideia de que a mãe não é um ser atípico. A mãe é um ser Do humano. Olimpo, né? Do Olimpo. A mãe é um ser humano, cheia de contradições, de desejos, de raivas e de qualquer coisa E dores e dúvidas. dores e dúvidas que qualquer ser humano tem. Então, vamos lidar com a maternidade de uma forma mais bondosa e mais generosa, leve, né? e mais leve com as nossas mulheres, né? Vamos acolher as nossas mulheres. Eu falo como homem, e o mundo masculino tem que se tocar dessa história. E ninguém faz filho sozinho. Filho é uma criação coletiva. É de dois. E a responsabilidade com o filho não é só da mãe.
também é do pai, e aí a gente convoca os pais para que assumam um lugar proativo, né? Para que contribuam, mas contribuam da forma que puderem. Fazendo o trabalho doméstico, O possível, o né? possível, fazendo trabalho doméstico, lavando prato para dar um conforto para a mulher, trocando a fralda do bebê, ajudando a dar banho. E é uma delícia, tá? Eu sou muito grato à minha mulher porque ela me deixou fazer isso. Porque ela podia dizer, ó, sai, não quero que você faça. Tem muitas que fazem E também. muitas que fazem isso. E no momento que ela me acolheu e me deixou fazer, eu sempre agradeci a ela. Obrigado. Você está deixando eu dar um banho, de eu trocar a fralda. Obrigado, pô. Tô achando muito legal poder trocar a fralda, limpar a bunda do Pedro e poder cuidar dele. E isso é muito bom. Então, a gente tem que humanizar tudo isso e lidar sem moralismo, sem julgamento, com bondade, com olhar bondoso para esse momento. Já é difícil o né? suficiente. Precisa vir a sociedade Para vir fazer ser mais e difícil. tomar cacete o tempo todo. Já é difícil o suficiente pra gente. Já tá difícil estar nesse lugar. É lindo, mas é difícil. É difícil. É difícil, mas também é um aprendizado e a gente Sim. é uma experiência maravilhosa, né? Que eu acho que Insubstituível. insubstituível. Dá inveja. Então, gente, agradeço vocês, a audiência. A gente se encontra no próximo episódio. Se você gostou, dá o seu like, seus comentários. A gente aguarda vocês. Até lá!